Olá, pessoal. Vamos lá para a aula de número 23, dando seguimento a esse curso importantíssimo e crucial para a gente entender um pouco de geopolítica global. Vamos para a aula de número 23. O que é que a gente está vendo nessa aula de número 23? Acompanhe comigo. A gente está discutindo a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, certo? Mas qual é o tema que a gente vai abordar nessa aula? As características gerais da Ucrânia. Veja que a gente saiu de lá de um aspecto, mais gerais, a gente começou a discutir geopolítica, os conceitos da geografia, as teorias geográficas, e a gente vai entrando agora, especificando e chegando onde a gente quer. Veja, vamos falar nessa aula sobre as características gerais da Ucrânia, o que é que desperta interesse para uma região como essa. É preciso a gente se situar, nos situarmos no mundo, onde é que a Ucrânia está, quais são as características desse país, para depois a gente chegar de fato na questão do desenrolar do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos lá. Ucrânia, veja a Ucrânia aqui, olha. Veja no mapa aqui, esse país pequeno, quando a gente amplia, vai para uma escala menor, vocês têm aqui, uma escala maior, vocês têm aqui a Ucrânia ampliada, certo, pessoal? Vamos lá. Sobre a Ucrânia. A capital é Kiev, como vocês podem observar aqui. Os territórios que estão sendo alvo de disputa pela Rússia são Lugansk e Donetsk, são essas duas províncias que estão no leste, inclusive foram elas que no dia 21 do mês de fevereiro desse ano se declararam independentes, e o presidente Putin, o presidente da Rússia, reconheceu, e isso começou a gerar atenção, e logo após, no dia 24, a invasão da Ucrânia por conta das forças russas. Veja, Crimeia, essa região que está de amarelo, é a região que foi anexada pela Rússia em 2014. Veja só, capital Kiev, área de 603.548 km², uma população de 44,13 milhões, de acordo com dados de 2020. O continente fica na Europa, a moeda é a grivnia, o idioma oficial é o ucraniano, os países que fazem fronteiras terrestres é a Rússia, o Belarus, Polônia, Eslovênia, Hungria, Romênia e Moldávia. E o presidente é Volodymyr Zelensky, certo, pessoal? Então está aqui uma parte da Ucrânia. Conheça as principais características desse país. Como a gente já falou, nome oficial Ucrânia, gentílico ucraniano, extensão territorial 603,5 km², localização leste da Europa, capital Kiev, clima temperado continental, ou seja, um clima frio e seco. Governo, república semipresidencialista, presidente Volodymyr Zelensky. A divisão administrativa são 24 províncias, uma república autônoma e 2 municipalidades. Que república autônoma é essa? É justamente a Crimeia, que foi anexada pela Rússia. O idioma ucraniano. População, 43.467.000 habitantes, de acordo com os dados de 2021. Moeda, grivnia, como a gente viu no slide anterior. É um país localizado no leste da Europa, sua capital é Kiev, o clima é temperado continental, caracterizado por invernos muito frios e com precipitação na forma de neve. Tem relevo formado predominantemente por planícies, montanhas e pelos Cárpatos no oeste. O rio é Dnieper, é seu principal curso d'água, utilizado tanto para abastecimento quanto para os transportes. É um país populoso, com mais de 43 milhões de habitantes. A cidade de Kiev é a maior da Ucrânia, com 3 milhões de habitantes. Sua economia é baseada no setor de comércio e serviços e nas indústrias, segmento em que se destacam as siderúrgicas de maquinários e químicos. Em 1986, um acidente nuclear marcou sua história. A gente vai ver um pouco depois. E a de seus países vizinhos, notadamente Belarus. A explosão de um reator na usina Chernobyl ocasionou milhares de mortes imediatas e ao longo do prazo se tornou cidades como Pripyat inabitáveis. A Ucrânia integrou diversos territórios no curso da sua história, incluindo a União Soviética. Declarou sua independência no ano de 1991, quando acaba a União Soviética. É uma grande produtora de energia elétrica e ainda depende das usinas nucleares para o seu abastecimento interno. O governo é uma república semipresidencialista, como a gente já falou, mas como é que funciona? O chefe do poder executivo, e portanto chefe de Estado, é o presidente da República, eleito diretamente por meio do voto popular. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Veja, o chefe de Estado é que é o presidente. Ou seja, ele chefia as instituições, mas ele não manda no governo. O chefe de governo é o primeiro-ministro,
né, como acontece em outros países. Nosso país tentou implantar esse sistema semipresidencialista, né, ou parlamentarista, mas não conseguimos. Escolhido pelos votos dos membros do parlamento. Nos países, o parlamento é unicameral e recebe o nome de Conselho Supremo da Ucrânia ou Verkhovna Rada. Né? Curiosidades: a Ucrânia é o maior país em extensão com território exclusivamente europeu. Levando em consideração a Rússia, situada na Europa e na Ásia, a Ucrânia é o segundo país mais extenso do continente. A estação de metrô mais profunda do mundo fica na Ucrânia. Ela foi construída a 105,5 metros abaixo do nível do solo. As celebrações natalinas seguem tanto o calendário católico, no dia 25 de dezembro, quanto o ortodoxo, que é a igreja ortodoxa, a igreja católica ortodoxa, que fica na Rússia, né, nessa região do Oriente. Então, a Ucrânia, por ter esse passado de união com a Rússia, né, adota, né, essa parte cultural e religiosa, o calendário católico do Ocidente e o católico ortodoxo. O borscht é um dos pratos tradicionais da Ucrânia. É conhecido como sopa de beterraba, embora leve vários outros ingredientes em seu preparo, podendo incluir carnes. Veja só, é um país europeu localizado no leste europeu, como vocês podem observar aqui a Ucrânia. É o segundo maior país da Europa, com 603.500 km² de extensão, ficando atrás da Rússia. Veja aqui o mapa, né, da Europa, a Ucrânia é esse pedacinho aqui. O território se limita com outros 7 países, como a gente já falou. A Polônia, né, como vocês podem observar aqui, a Polônia, Belarus, né, a oeste, olha, a Polônia, a Eslováquia, não aparece aqui no mapa, mas a Eslováquia e a Hungria, certo, pessoal? A Eslováquia e a Hungria. No norte se limita com Bielorrússia ou Belarus, como vocês podem observar aqui no mapa. No norte e leste com a Rússia, como vocês podem observar, tanto no norte aqui quanto no leste se limita com a Rússia. Está aqui a grande, né, fronteira, é justamente isso que está levando a Rússia a ocupar esses países que fazem fronteira com o seu território, com esse receio do avanço das forças da OTAN liderado pelos Estados Unidos em ocupar um país e trazer para o seu círculo de influência, colocando como membro da OTAN ou membro da União Europeia, e podendo se armar, podendo se militarizar e se tornar uma potência que ameaça a hegemonia da Rússia naquele território. Né? A Romênia e a Moldávia no sudoeste, aqui, ó, Romênia e Moldávia faz fronteira no sudoeste com a Ucrânia. Né? Ao sul, o país é banhado pelos Mar Negro, como vocês podem observar aqui, e o Mar de Azov, ó, Mar de Azov e o Mar Negro. Nessa região fica a Península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, uma província semi-autônoma da Ucrânia que foi anexada ao território russo em 2014, sendo assim o principal motivo das tensões naquela área, certo? Veja só, a capital é Kiev, como vocês podem observar aqui na setinha, olha, que a capital é uma cidade muito bonita, a maioria da população é formada por ucranianos, os russos são o segundo maior grupo populacional, também existem pequenos grupos de moldávos, tártaros e bielorrussos. O principal idioma é o ucraniano. Olá, né, Privit, até logo, Buvai, adeus, do Pobachena, com licença, né? Obrigado, Diakikuyo, né? Com licença, Vibate, de nada, né? Quer dizer, prosu. Então, são palavras que estão aqui, olha, nesse idioma, que é um idioma ucraniano, certo, pessoal? Aqui está o alfabeto ucraniano. Bom, sobre a divisão étnica e linguística do território da Ucrânia, é um país que é todo recortado. Então, dentro daquilo que a gente estava discutindo, acabou a União Soviética em 1991, o mundo passa a vivenciar o fim, né, de uma era da Guerra Fria e da chamada velha ordem mundial e a implantação de uma nova ordem. Que nova ordem é essa? Um mundo que se baseia na quebra das fronteiras, na tentativa de unificar os povos a partir da interligação entre as economias, a cultura, né, e a política global. No entanto, a globalização ela não só quebra fronteiras, né, ela não só elimina estados, mas ao mesmo tempo ela promove, ela resgata esse sentimento nacionalista, né, e esses regionalismos e esses movimentos étnicos nacionalistas e separatistas que aumentaram em muitos territórios, né? Inclusive a região do leste europeu, com o final da União Soviética, começa a surgir vários movimentos que reivindicam os seus territórios, né? Porque foram grupos étnicos nacionalistas que conviveram nesses territórios durante muito tempo. Então veja, a Ucrânia é um desses países que
existe uma grande mistura de etnias que convivem nesse território. E algumas dessas etnias procuram se separar, formar movimentos separatistas, né? Então veja, a Ucrânia está dividida entre seus históricos vínculos com a Rússia, que remontam à época da União Soviética, e as possibilidades de adesão à União Europeia. De maneira geral, os falantes do russo, de sua porção oriental, ou seja, essa parte aqui, ó, falantes da língua rutena, do russo, né, preferem manter os laços com a Rússia. E os falantes de ucranianos, de sua porção ocidental, essa parte mais amarela, né, preferem integrar-se à União Europeia. Esse é o principal motivo da atual divisão política na Ucrânia. O país é a nova fronteira leste-oeste, uma reminiscência da Guerra Fria. Então a Ucrânia é como se fosse assim, é como se fosse um pedacinho, né, de um território que todos os interesses envolvidos de uma era, que foi o período da Guerra Fria, voltaram a recrudescer e voltaram a se intensificar, em que duas superpotências utilizam esse pequeno território, onde canaliza todas essas disputas ideológicas, geopolíticas, étnicas, nacionalistas em um pequeno território. Então você tem, de um lado, da Ucrânia, na parte ocidental, né, são pessoas de maioria ucranianas, que falam ucraniano e que almejam se aproximar da União Europeia e da OTAN. É isso que está provocando, né, um anseio de Putin por essa busca de ocupar a Ucrânia, desmilitarizar e expulsar os grupos nazistas para tornar um país neutro, né? Já as províncias do leste, né, se aproximam mais da Rússia, Lugansk, Donetsk, principalmente, quando se tornaram, declararam independência em 21 do mês de fevereiro desse ano. Aqui nós temos as várias etnias, a maior parte dos ucranianos, grande parte de fala ucraniana aqui, o rosa também, maior parte da fala russa, esse amarelo aqui claro, grande parte de fala russa aqui, essa parte verde toda, falantes da língua rutena, toda essa faixa, maioria de russos étnicos, a Crimeia, população significativa de etnia russa, né, como a gente pode observar, outras minorias étnicas, os romenos moldávios, essa parte de verde, de vermelho, húngaros, essa parte de roxo, né, e os búlgaros, essa parte de azul. Dando seguimento aí, pessoal, sobre a economia. É uma das principais economias do leste europeu, a indústria e a mineração são importantes para a economia da Ucrânia. As fábricas produzem ferro, aço, locomotivas, tratores, produtos químicos e outros bens. As minas fornecem manganês, carvão, minério de ferro, sal, enxofre, entre os outros minerais. A Ucrânia tem ainda reservas de gás natural e petróleo, né, como vocês podem observar aqui. A agricultura também é importante para a economia. Os ucranianos cultivam batata, beterraba, cevada, milho, centeio, aveia. A Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo. É considerado o celeiro agrícola da Europa. Tem o melhor solo agricultável do mundo, que é o Chernozem, né? Um solo que é formado a partir da decomposição de uma rocha vulcânica extrusiva chamada basalto, né? Então forma o que se chama de uma terra negra, né? Uma terra de coloração escura pela quantidade de feldspato e de outros minerais, né? Que torna esse solo bem fértil mesmo. Vamos ver a história de ocupação da Ucrânia. Essa herança em comum entre a Rússia e a Ucrânia remonta ao século IX depois de Cristo, quando Kiev, a atual capital ucraniana, era um centro do primeiro Estado eslavo, criado por um povo que se autodenominava Rus, né? Foi esse grande Estado medieval que os historiadores chamavam de Rus de Kiev, que deu origem à Ucrânia e à Rússia, cuja capital atual é Moscou, surgiu no século XII. Então veja, a capital já foi Kiev, né? Então o território era unificado, a Rússia e a Ucrânia tinha como capital Kiev, né? Ela foi ocupada por um povo chamado Rus, era chamado de Rus de Kiev, e no século XII a capital passa para Moscou. A fé professada era cristã ortodoxa, instituída em 988 por Vladimir I do Kiev, ou São Vladimir Sviatoslavich o Grande, que consolidou o rei Rus no território que corresponde hoje a Belarus, Rússia e Ucrânia, e se estende até o Mar Báltico. Então veja que o território que pertencia a toda, não havia essa fragmentação. Juntava-se o território que atualmente é Belarus, Rússia e Ucrânia, formava esse estado, esse grande reino, né? Entre os vários dialetos eslavos falados na região, acabaram se desenvolvendo as línguas ucranianas, bielorrussa e russa. É por causa desse passado compartilhado que o presidente russo, Vladimir Putin, afirma que russos e ucranianos são um povo, um único todo, né? Essa é a expressão que ele utiliza sempre para almejar, né, justificar esse processo de invasão e unificar as províncias que querem se aproximar e se anexar à própria Rússia.
Está aqui o mapa, né, do território que já pertencia ao chamado russo Kiev, certo, pessoal? Olha aqui novamente, ó, Kiev russo, essa região aqui alaranjada, né, tá aqui a formação dos povos, olha, o mapa de Girolamo Russell mostra a Rússia e a Ucrânia em 1574. Bom, ainda sobre a história da ocupação da Ucrânia, em meados do século XIII, a federação de principados de Rus foi conquistada pelo Império Mongol. Então, os mongóis que surgiram ali no Extremo Oriente foram ocupando todos aqueles territórios, né? Na sequência, no final do século XIV, o território acabou dividido entre o Grão-Principado de Moscou e o Grão-Ducado de Lituânia. Então, foi depois da invasão dos mongóis que, quando esse território se torna independente da ocupação mongol no século XIV, esse território acaba se dividindo em dois grãos principados, o Grão-Principado de Moscou e o Grão-Ducado de Lituânia, né? Que mais tarde se juntou à Polônia, o Grão-Ducado de Lituânia, né? Que se aproveitaram do declínio do poder mongol para avançar sobre a região. Kiev e as áreas adjacentes ficaram sob o domínio das comunidades polaca e lituânia, o que deixou a região oeste da Ucrânia mais exposta a influências ocidentais nos séculos seguintes, desde a Contra-Reforma, a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, até o Renascimento, movimento artístico e cultural inspirado na Antiguidade Clássica que rompia com os valores da Idade Média. Então veja, desses dois grãos principais que foram divididos no século XIV com a fragilidade do Império Mongol, o Grão-Principado de Moscou ele ficou no extremo mais para o Oriente, portanto, não sofreu tanta influência do Ocidente, dos valores da cultura do Iluminismo, do Renascimento, da religião católica, da reforma protestante na Igreja Católica. Então, manteve uma igreja ainda ortodoxa, um catolicismo ortodoxo, e viveram durante muito tempo formando um império no Oriente, longe das amarras do Ocidente. Já o Grão-Ducado de Lituânia se aproximou, se juntou com o território da Polônia e virou a comunidade polaco-lituânia e sofreu a influência desses povos do Ocidente. Por isso que até hoje, se a gente pega, como a gente estava falando no slide anterior, o Ocidente da Ucrânia, né, onde predomina mais ucranianos, eles tentam se aproximar da OTAN e da União Europeia. Já as províncias de leste, né, por conta de estar com o passado compartilhado com a Rússia, esse território que não sofreu tanta influência do Ocidente, procura se aproximar da Rússia. A chamada Galícia dos Cárpatos, também no oeste da Ucrânia, chegou a ser governada por um longo período pela dinastia dos Habsburgo, conhecida por estar à frente dos impérios austríaco e austro-húngaro. Certo, pessoal? Bom, outra parte da Ucrânia de hoje, com um passado bastante particular, é a Crimeia, com seus laços com gregos e tártaros e períodos sob o domínio otomano e russo. No século XVII, uma guerra entre a comunidade polaco-lituânia e o czarismo da Rússia colocou as terras a leste do rio Dníper, região que era conhecida como margem esquerda da Ucrânia, sob o controle da Rússia imperial. Décadas depois, em 1764, a imperatriz russa Catarina a Grande desarticulou o Estado cosaco ucraniano que dominava as regiões centrais e noroeste do território e passou a avançar sobre terras ucranianas até então dominadas pela Polônia. Então veja que foi Catarina a Grande que avançou sobre aquele grão-ducado, né, da Lituânia, né, o antigo grão-ducado da Lituânia, né, que depois foi incorporado juntamente com o território da Polônia, né, e Catarina a Grande, no ano de 1764, foi que avançou sobre o território que depois passou a ser controlado pelos cossacos e começou a dominar as regiões centrais e noroeste do território, certo? Em paralelo, o nacionalismo se intensificou nas terras mais a oeste, que passaram da Polônia para o Império Austríaco, onde muitos começaram a se chamar de ucranianos para se diferenciar dos russos, né? Então, por mais que Catarina avançasse sobre esses territórios, anexasse, se manteve ainda o nacionalismo, né? Aquelas pessoas que tinham um passado que almejava se separar longe das amarras do controle da Rússia, né? Com o século XX veio a Revolução Russa e a criação da União Soviética, que fez seu próprio rearranjo do quebra-cabeça ucraniano. Então veio novas anexações, depois novas separações e novos conflitos, né? Veja aqui, ó, Rio Dnieper atravessa a Ucrânia e desemboca no Mar Negro. Observa aqui o rio e a imperatriz russa Catarina a Grande, como a gente falou. Mas a Ucrânia volta a fazer parte do território russo com a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que em 1922 tem seu território controlado pelos comunistas, que usavam o fato de o solo ucraniano ser muito fértil. A história ucraniana na década de 30 ficou marcada pelo
Holodomor, palavra ucraniana que designa a morte pela fome, né? Então, é considerado para os ucranianos o que foi para os judeus, né, nas câmaras de gás dos nazistas, né? Então veja, essa palavra foi usada para o genocídio que ocorreu na Ucrânia em 1931 a 33, quando milhões de ucranianos morreram por inanição, ou seja, falta de alimentos, empreendida pelo comunismo soviético, liderado aí por José Stalin, né? Político soviético, líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entre os anos 1924 a 53, implantou o regime socialista, mais tarde batizado stalinismo. Então, na verdade, Stalin foi aquela pessoa que subverteu todas aquelas ideias, como a gente já viu anteriormente, do que seria o comunismo, do que seriam as ideias de Marx, que depois ganhou força, chamada de marxismo, em que as esquerdas do mundo adotaram, em que alguns países fizeram revoluções e implantaram regimes comunistas, né? A Rússia foi o primeiro país do mundo a fazer uma revolução socialista e comunista, como a gente já viu em aulas anteriores. Quando Lenin liderou, Trotsky liderou, ainda se mantinha as ideias comunistas, com a reforma agrária, com o controle das propriedades pela classe trabalhadora, com a ação de uma possível democracia direta, com sovietes se organizando em bairros, em fábricas, né? Mas quando Lenin morre em 1922, né, quem vai substituir vai ser José Stalin, de 1924, Lenin morreu em 1924, José Stalin vai governar de 94 a 53. E ele vai implantar um regime totalitário, um regime ditatorial. Ele começa a perseguir, começa a matar os opositores, né, que fossem de encontrar ele, inclusive Trotsky, que foi um grande líder da Revolução Bolchevique de outubro de 1917, ele acaba executando em 1940, né, no México. E, além disso, ele prega o culto à personalidade, né? Faz paradas militares, desfiles militares grandiosos, né? Com bandeiras, né? Com cartazes, sempre com a imagem, a figura de José Stalin estampada nesses cartazes. Então, há um culto à personalidade. Então, se tornou um regime, né, ditatorial, não mais um regime comunista, como se fala até hoje. Veja, a Ucrânia soviética é resultado da política dos bolcheviques e pode ser legitimamente chamada de Ucrânia de Vladimir Lenin. Disse Vladimir Putin em um discurso de 1 hora no dia 21 de fevereiro. Nesse discurso, o presidente russo anunciou que reconheceria a independência das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, duas regiões rebeldes pró-Rússia no leste da Ucrânia, como a gente já falou. Tanto antes como depois da Grande Guerra Patriótica, continuou Putin no discurso, Stalin incorporou na União Soviética e transferiu para a Ucrânia algumas terras que antes pertenciam à Polônia, Romênia e Hungria. No processo, ele deu à Polônia parte do que era tradicionalmente terras alemãs, como compensação, e em 1954, Khrushchev tirou a Crimeia da Rússia por algum motivo, e também a deu à Ucrânia. Com efeito, foi assim que se formou o território da Ucrânia moderna. Então está aqui Vladimir Putin, né, em um discurso no dia 21 de fevereiro desse ano, para declarar apoio às repúblicas que se tornam independentes, Lugansk e Donetsk, né? Ele faz esse discurso para mostrar a história de formação desse território que tem a Ucrânia hoje, a Ucrânia moderna. O mapa mostra a área oferecida à Ucrânia por Lenin em 1922, como vocês podem observar. Lenin ofereceu esse território de azul, né, que contém não apenas a cidade rebelde de Lugansk, mas um trecho de terras até o porto de Odessa, no Mar Negro, né, e mais além até a sua fronteira na Romênia, certo, pessoal? Como vocês podem observar aqui, ó. Também estão incluídas em verde as áreas anexadas à Ucrânia por Stalin. Stalin anexou essa região aqui, olha, né, entre 1939 e 1945. Antes e depois da Segunda Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra Patriótica na antiga União Soviética. Isso inclui a antiga cidade polonesa de Lviv, né? E depois aqui você tem Nikita Khrushchev, em 1954, ele vai e entrega esse território da Crimeia para a Ucrânia. Então está aqui a formação da Ucrânia, né? A Ucrânia ela ganha esse território aqui de Lenin, esse de azul, de verde de Stalin, e Nikita Khrushchev, em 54, dá a Crimeia. Então a Ucrânia, que era somente esse território de amarelo aqui e esse vermelho aqui, passa a ganhar todo esse território com a formação da União Soviética, certo, pessoal? Bom, a partir de 29, deu-se o início a uma ferrenha estipulação de metas de produção de cereais destinadas ao poder central soviético, que passaram a ser exigidas dos camponeses da Ucrânia, né? A rigidez era tão grande que esses camponeses só conseguiram atender a demanda se deixassem de consumir sua parte do que era produzido. Isto é, só se passasse fome de fato. Tudo passou a ser de propriedade do governo. Muitas pessoas foram presas e condenadas a trabalhos forçados
simplesmente porque comeram batata ou colheram espigas de milho para consumo. Então, esse é o Holodomor, né, que foi o período de mortes por inanição. Progressivamente, a morte foi se acentuando na Ucrânia. Entre 1931 a 33, o número de mortos era tão grande que os cadáveres se espalhavam pelas ruas e pelos campos. Pouco tempo depois, o país sofreu uma nova devastação com eventos decorrentes da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. A ocupação do exército nazista de origem alemã, ocasionando mais de uma vez a morte de milhares de ucranianos, né? Foi aqui que tudo começou, pessoal. A formação desses movimentos de extrema-direita, que luta ao lado da Força Nacional da Ucrânia, os chamados batalhões de Azov, foram criados, vem desse período, as figuras que puxa, né, um imaginário histórico de fundação, um mito fundador, vai se fundar aí nesse período da Grande Guerra Patriótica, como dizia Stalin, que foi justamente esse combate ferrenho no território ucraniano para expulsar os russos, os nazistas. Então, os nazistas avançaram e tiveram apoio de alguns ucranianos, né, alguns ucranianos que, de certa forma, lutaram contra a União Soviética, certo? Olha só, ainda no século XX, sob o governo soviético, outro trágico evento teve lugar na Ucrânia, o acidente de Chernobyl. Um reator da usina nuclear de Chernobyl, localizado no norte do país, explodiu na madrugada do dia 26 de abril de 1986 em Pripyat, cidade soviética localizada na atual Ucrânia, lançando material radioativo no ar. As correntes carregaram essas partículas para diversas outras localidades, incluindo Bielorrússia, país mais afetado, e Rússia. Milhares de pessoas morreram em decorrência da radiação e a região onde ocorreu o acidente se encontra inabitável desde então, e assim deve permanecer. Ao todo, 2 explosões foram registradas no reator 4 da usina de Chernobyl. A primeira explosão foi suficientemente forte para desprender o escudo protetor instalado logo acima do reator, que passava mais de 1.000 toneladas, lançando para o ar alguns produtos de ficção nuclear extremamente nocivos, como o iodo 131, o césio 137 e o estrôncio 90. A segunda explosão, por sua vez, fez com que mais de 300 kg de blocos de grafite, localizado entre as hastes de combustíveis, fossem lançados para fora das instalações da usina. Com isso, o reator começou a pegar fogo, né? E uma enorme quantidade de elementos radioativos foi lançado para a atmosfera durante cerca de 10 dias, até que o incêndio foi contido. Então veja aqui como ficou, né, uma verdadeira cidade fantasma. A usina de Chernobyl, né, lançou essa poluição, né, e até hoje é uma região extremamente perigosa, radioativa, matou várias pessoas logo na explosão, né, e logo após com a radiação, a contaminação. Bom, veja só, o país mais afetado pelo acidente foi Bielorrússia, nação que viu mais de 20% do seu território ser contaminada. A Bielorrússia tem uma área com tamanho aproximado do território do estado do Paraná. Com isso, o país perdeu cerca de 1/4 das suas terras cultiváveis e nos 30 anos seguintes ao acidente teve prejuízos econômicos de cerca de 235 bilhões de dólares. Veja a marca que fica um acidente nuclear. Além disso, o governo bielorrusso gastou cerca de 18 bilhões em medidas contra as consequências do acidente. O acidente ainda contribuiu para afetar severamente a saúde da população. Os casos de câncer, gente, aumentaram de forma considerável na população ucraniana e bielorrussa. Além dos casos de doenças cardiovasculares, também terá aumentado. Por fim, não pode ser destacado o impacto psicológico desse acidente, que tirou mais de 300 mil pessoas de suas casas. Até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram em consequência de Chernobyl. Está aqui Chernobyl, as consequências do desastre, né? Isso foi apenas um acidente de uma explosão de reatores nucleares de uma usina de energia. Vocês imaginam uma guerra nuclear. É por isso que é muito perigoso, né? A gente está incentivando 2 superpotências a se entrarem em um campo de batalha, né? 2 forças beligerantes tão fortes como a Rússia e os Estados Unidos podem provocar uma guerra nuclear. E uma guerra nuclear, vocês vejam a dimensão do que pode causar. Só para a gente ter ideia, em 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas em 2 pequenas cidades japonesas que não tinham nada a ver, né, Hiroshima e Nagasaki, e até hoje não se recuperaram, né? Veja o caso também lá em Chernobyl, a mesma coisa, certo, pessoal? Então, muito perigoso. Bom, a Ucrânia finalmente se tornou um país independente no ano de 1991 e as disputas geopolíticas na região ocasionaram uma escalada na tensão entre Ucrânia e Rússia, certo? Está aqui a Rússia, está aqui a Ucrânia. Isto envolve ainda os Estados Unidos, devido ao diálogo entre a Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que tem despertado uma reação negativa da parte russa, né? Está aqui, olha,
Zelensky, o presidente da Ucrânia, apegado à OTAN, e está aqui Putin, do lado da Rússia, fazendo um sinal negativo para a OTAN. Né? Então, uma das grandes exigências de Putin é a desmilitarização da Ucrânia e se tornar um país neutro que não se envolva na OTAN. Até porque a OTAN, né, foi uma aliança militar que surgiu lá em 1949, durante o período da Guerra Fria, e o objetivo era dissuadir as forças da União Soviética. No entanto, a Guerra Fria acabou em 91, quando a União Soviética foi extinta. Qual a necessidade dessa instituição chamada OTAN existir? Uma aliança militar? Apenas para o capricho dos interesses geopolíticos de expansão da sanha voraz, de interesse de tomar territórios ricos em reservas naturais por conta do governo americano. Os americanos é quem controla a OTAN e intenciona essa guerra na Ucrânia, certo, pessoal? Então, é uma entidade obsoleta, já deveria estar anacrônica e obsoleta, já deveria estar extinta. Independência da Ucrânia. A Ucrânia era parte da extinta União Soviética até declarar a independência em agosto de 1991. Como um novo Estado, Kiev transformou-se num país com o terceiro maior arsenal nuclear do planeta, com o final da União Soviética, embora não tivesse o controle operacional das armas nucleares. Um acordo chamado Memorando de Budapeste assegurou a devolução das ogivas nucleares para a Rússia, com garantias de que a Ucrânia não seria atacada e suas fronteiras seriam respeitadas, certo? Então, o acordo é o seguinte: a Ucrânia devolvia as ogivas nucleares, ela foi herdeira de uma grande parte do arsenal nuclear, né, da antiga União Soviética, mas quando acaba a União Soviética em 91, a Ucrânia se torna independente, ela devolve essas armas nucleares para a Rússia, né, a partir de um acordo chamado Memorando de Budapeste. Só que a Ucrânia deveria se tornar um país neutro, né, não se envolver em militarismo, mas ultimamente ela entra numa escalada, num interesse declarado do presidente Zelensky de se integrar à OTAN. Então passa a deixar a sua condição de ser um Estado neutro e passa a ser uma força militar. Por isso que a Rússia quebrou, né, também esse memorando de Budapeste para invadir a Ucrânia. Com o documento, outras ex-repúblicas soviéticas como Belarus e Cazaquistão também devolveram as ogivas nucleares. A Ucrânia era parte estratégica da União Soviética, era a segunda mais populosa das 15 repúblicas. Ela concentrava grande parte da produção agrícola, industrial e dos aparatos militares da região, incluída a frota do Mar Negro e parte do arsenal nuclear soviético. As regiões de cada um dos lados do rio Dnieper têm contrastes profundos, marcados pela extensão do domínio russo. A leste, os laços com a Rússia são mais fortes e a população tende mais a seguir a religião ortodoxa e a falar o idioma russo. Na parte ocidental, como a gente já falou, os séculos sob o domínio das potências europeias, como a Polônia, o Império Austro-Húngaro, acabaram contribuindo para que muitos de seus habitantes fossem católicos e preferissem falar a língua local. Então está aqui a capital Kiev. Entre 1991 e 1994, a Ucrânia foi a terceira maior potência nuclear do mundo. Isso aconteceu porque, ao final da União Soviética, parte do arsenal soviético ficou no território ucraniano, mas logo após, com o Memorando de Budapeste, teve que devolver essas armas, certo, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa aula 23. Espero que vocês tenham gostado e logo a gente volta. Tchau, tchau, até mais.